glória a Deus nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você. É tudo para você, Jesus. Tu és o motivo de nós estarmos aqui. Tu és o motivo de nós estarmos aqui, Senhor. Nós queremos abrir o nosso coração. Nós queremos abrir o nosso coração, Pai, agora. Que todo impedimento, que todos os ouvidos que possam estar agravados possam ser limpos pelo Teu Espírito Santo. Que a Tua palavra tenha liberdade para agir, Senhor, para falar. Entra no nosso coração. Oh, Espírito Santo, Tu és aquele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, e Tu estás aqui. Aleluia, é tudo para o Senhor, é tudo para Ti, é tudo para Ele. Glórias a Deus. Aleluia, louvado seja o Teu nome, Senhor. Glórias a Deus, a paz do Senhor, irmãos, amém. Podem se assentar. E eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração com os irmãos. E a palavra é dele. E é tudo para Ele. Por Ele são todas as coisas. E sem Ele nós não podemos fazer nada. Aleluia. Eu quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias lá em Mateus, no capítulo 8. Glórias a Deus. Mateus, capítulo 8. Confesso, irmãos, que na quarta-feira passada eu quase... Eu já tinha, assim, a palavra que o Senhor já tinha me dado, né? Daí vim no culto de quarta, sentei ali atrás e o pregador diz, abram suas Bíblias lá em Mateus, no capítulo 8. Eu pensei, não, né, Senhor? Impossível que Ele vai falar a mesma palavra que o Senhor me deu, mas o Espírito Santo não faz essas coisas, né, irmão? Ele leu em outra passagem e aí eu fiquei bem tranquila, eu disse amém. Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23. Glórias a Deus. Mateus, no capítulo 8, versículo 23, que diz assim, ó. Em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente, veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salve-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé. Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é esse homem? Diziam eles, até o vento e o mar lhe obedecem. Continua, irmãos, versículo 28. Quando Jesus chegou ao outro lado do mar, a região dos Gadarenos, 2 homens possuídos por demônios saíram do cemitério e foram ao seu encontro. Eram tão violentos que ninguém podia passar por ali. Eles começaram a gritar, por que vem nos importunar, filho de Deus? Veio aqui para nos atormentar antes do tempo determinado? A certa distância deles havia uma grande manada de porcos pastando. Então os demônios suplicaram, se vai nos expulsar, mande-nos entrar naquela manada de porcos. Vão, ordenou Jesus. Os demônios saíram dos homens e entraram nos porcos. E toda a manada se atirou pela encosta íngreme do monte, para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e contaram a todos o que havia ocorrido com os homens possuídos por demônios. Os habitantes da cidade saíram ao encontro de Jesus e suplicaram que ele fosse embora da região. Irmãos, há um tempo atrás a gente estava lendo o livro de Mateus com os jovens. E aí eu estava lendo essa passagem. E aí eu comecei, né, vendo Jesus que acalma a tempestade. E aí o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. E me chamou a atenção essa palavra porque o contraste entre as duas passagens. Na primeira passagem, a gente vê Jesus no meio de uma tempestade trazendo calmaria. Tudo se acalmou com a voz dele. E na segunda passagem, a gente vê um Jesus trazendo caos para uma situação. Chegando numa cidade e virando a cidade do avesso. Né? Imagina, irmãos, não sei se você já viu um porco morrer, né? Mas você
né? Eu não consigo ver, mas quando você sabe que estão matando um porco, você sabe, acho que a 1 quilômetro de distância, porque um porco gritando, pensa na confusão. Agora imagina uma manada de porcos, cheia de demônios, se atirando do precipício e morrendo afogado. Imagina o caos nessa região, né? E ali abalando a economia daquele lugar, né? Fazendo a maior da confusão. E aí me chamou muito a atenção esse Jesus que trouxe o contraste entre Jesus que traz a calmaria e esse Jesus depois que chega trazendo o caos. E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração que nós esperamos servir e seguir esse Jesus da calmaria. A gente vem na igreja e a gente até às vezes fala para as pessoas, vem para a igreja, porque quando você tem Jesus, é calmaria, né? É tudo, é a bênção. Quase que eu ia fazer uma arte para colocar aqui no telão, mas eu pensei, não, eu posso ser mal interpretada. Mas não sei se você já viu aqueles memes no Instagram, assim, tipo, o homem vai pescar, daí tem o que minha mãe acha que estou fazendo, o que minha esposa acha que estou fazendo, o que realmente estou fazendo, né? Você já deve ter visto. E é isso, o que a gente pensa que é seguir Jesus, mas o que realmente é seguir Jesus, né? E por isso, irmãos, há tantas pessoas frustradas, porque elas vêm para a igreja, porque elas vêm para o Evangelho, elas vêm para o Senhor, e elas estão esperando uma vida só de calmaria. Não, eu vou para a igreja, lá os irmãos são tudo anjos, ninguém fala uma coisa que não devia, né? Ninguém está um dia atravessado e não me dá a paz do Senhor. É tudo fácil, é tudo lindo. Eu venho para Jesus e a minha vida ela vai se resolver por completo. Não vai mais ter sofrimento. Não vai ter mais problema, não vai ter mais dia de chorar. E às vezes a gente está pensando que é esse Jesus que a gente segue. Mas não é esse Jesus que a Bíblia apresenta para nós. Se a gente olhar aqui nessa passagem, a gente vê um Jesus que também trouxe o caos. E, irmãos, eu quero te dizer, o lugar da calmaria, ele produz discípulos rasos. Se a gente for olhar aqui no versículo 27, fala assim, os discípulos ficaram admirados, quem é esse homem? Eles tinham acabado de ver Jesus acalmar uma tempestade e eles estavam dizendo, quem é esse homem? Até o mar e o vento obedecem? Que homem é esse, gente? Achei que ele só curava os cegos. Mas o mar e o vento, achei que ele não podia. Por quê? Porque o lugar da calmaria, irmãos, o lugar onde só há calmaria, produz discípulos rasos que não conhecem verdadeiramente quem é Deus e o poder desse Deus. Né, irmãos? Então, às vezes, e a verdade irmãos, que às vezes nós podemos não saber quem é esse Deus, mas o inimigo sabe, o inferno sabe. Às vezes você não sabe quem é você como filho de Deus, mas o inferno sabe. Nós precisamos nos posicionar como filhos de Deus que nós somos, porque se nós deixarmos, irmãos, a gente é enganado, a gente é paralisado pelo nosso próprio entendimento, pelo nosso próprio coração. Irmãos, por mim eu não estaria aqui em cima hoje. Porque, meu Deus, era um medo, era uma vontade de fugir, era nunca querer fazer, até que o Espírito Santo disse, não, basta, eu não quero mais morar nesse lugar de medo. Eu não quero mais morar nesse lugar de falta de fé, de não confiar que é o Senhor, que é tudo por Ele, que é para Ele, que é Ele quem faz na nossa vida, que não somos nós que fazemos. Então, irmãos, se nós vermos aqui no versículo 28, quando os demônios vem Jesus se aproximando, eles já digam no 29, eles falam para Jesus, por que vem nos importunar, filho de Deus? Os demônios sabiam que ele era filho de Deus. Talvez os discípulos que estavam no raso, que só tinham contemplado a calmaria, ainda estavam aprendendo, amadurecendo na fé, ainda não tinham entendido que ele era o filho de Deus, que ele era o próprio Deus, e que eles eram filhos desse Deus. Mas os demônios já sabiam.
né? E, irmãos, quando eu falo nesse caos, eu não estou falando daquele caos que Jesus falou, no mundo tereis aflições. Não é esse caos. O que eu vejo, irmão, é que às vezes Jesus vem para instaurar o caos na nossa vida, para nos salvar. Se nós formos ver a obra que ele fez aqui, foi para trazer libertação para essa cidade. Foi para trazer cura. E às vezes o Senhor precisa instaurar o caos. Eu não sei se você já passou isso na sua vida, mas eu já passei. Às vezes há coisas que nós precisamos passar para conhecer Ele de verdade, né? Às vezes Ele usa o que? Um desconforto. Qualquer coisa para tirar a gente do lugar é deixar a gente desconfortável, com qualquer coisa. A gente não fica, né? Se tem alguma coisa desconfortável, uma roupa pinicando, tu já quer tirar, um sapato incômodo, tu já quer... Porque o desconforto, ele faz a gente se movimentar. E aí eu estava meditando sobre essa palavra e o Senhor me trouxe uma outra palavra que eu quero ler com os irmãos, sobre esse desconforto, que às vezes é o próprio Jesus quem vem trazer para a nossa vida. E aí eu quero ler com os irmãos, lá em Gênesis, no capítulo 30, que vai contar para nós um pouco a história de Jacó. Jacó havia roubado a bênção de primogenitura do seu irmão Esaú e havia fugido. Foi para a casa de Labão, seu tio, casou com as filhas dele. E lá ele enriqueceu, ele foi abençoado. E a gente vê isso aqui no versículo, no capítulo 30, a partir do versículo 25, vai dizer que Jacó já tinha casado com Raquel, com Lia, já tinha filhos e ele queria voltar para a casa do seu pai. E aí no versículo 27, Labão respondeu assim, ó: se mereço o seu favor, fique. Eu enriqueci, pois o Senhor me abençoou por sua causa. A gente vê aqui Labão reconhecendo que depois que Jacó veio, porque Jacó, irmãos, ele tinha uma promessa do Senhor. Ele tinha a bênção do Senhor sobre a vida dele. Então, aonde ele ia, ele era abençoado. E os que estavam ao redor eram abençoados também. E a gente vê Labão reconhecendo isso. Não vai, porque desde que tu chegasse, os meus rebanhos se multiplicaram. Tudo aqui vai muito bem. A gente é próspero desde que tu chegou. Isso a gente entendeu. Aí lá no capítulo 31, irmãos, a gente vai ver... Fala assim, ó, capítulo 31. Logo passou, Labão falou com ele, e aí diz assim, ó: logo, porém, Jacó percebeu que os filhos de Labão estavam reclamando dele. Jacó roubou tudo que era do nosso pai. Às custas de nosso pai adquiriu toda a sua riqueza. Jacó também começou a notar uma mudança na atitude de Labão para com ele. Então a gente percebe que esse Labão, que um momento atrás tinha dito, não fica, Deus tem me abençoado por tua causa. Nesse momento ele já estava começando a ver que tinha alguma coisa. Labão não estava mais querendo que ele ficasse lá, os filhos já estavam encrencando com ele. E o que é isso, irmãos? É Deus causando um desconforto naquele lugar que estava acomodado. Estava bom aquele lugar, estava dando tudo certo, ele estava sendo próspero, ele estava acomodado ali na casa de Labão. Só que o propósito é que ele retornasse. O propósito é que ele voltasse para a terra. Ele tinha uma terra prometida, ele tinha uma terra para, né? Ele tinha que voltar para a casa do seu pai, ele tinha que encontrar o seu irmão Esaú. E se os irmãos lerem a história vão entender. Só que às vezes Deus precisa causar desconfortos na nossa vida para que a gente saia de certos lugares. E eu não estou dizendo nem de lugares físicos, irmãos, lugares espirituais. Às vezes chegam desconfortos na nossa vida para a gente sair do comodismo espiritual. De a gente orar um pouco mais, de a gente fazer um jejum específico a respeito de alguma coisa, de a gente vir para a igreja. Às vezes a gente tem dificuldade de vir para a igreja e só vem quando o quê? Quando acontece o problema, quando o desconforto chega. Né? Então, às vezes, irmãos, Deus precisa instaurar o caos na nossa vida para trazer um desconforto, para que a gente se alinhe ao propósito que Ele tem para a nossa vida. Né? Outras vezes Ele deixa que o caos chegue na nossa vida para realinhar os nossos valores. Aqui, irmãos, os valores deles estavam trocados. A gente vê que valia mais os porcos do que as pessoas, né?
Aqui a palavra de Deus fala, no livro de Mateus vai falar que eram 2 endemoniados. Nos outros evangelhos vai citar apenas um endemoniado. Os estudiosos falam que talvez seja porque um era mais do que o outro, não sei. Mas aqui cita 2 endemoniados e nos outros cita um, né? E fala, aqui não fala, mas nos outros evangelhos, quando fala desse relato, diz que eles prendiam eles com correntes, mas nada segurava esses homens. Eles eram terríveis. Não dava para passar por aquela região. Só que mais importante eram os porcos. Mais importante era o dinheiro, era a vida financeira. Então, às vezes, Deus precisa realinhar os nossos valores. E daí Ele traz o caos para que isso aconteça. Às vezes, a gente precisa de uma renovação de mente. Mudar um pensamento. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. De chegar um desconforto, uma coisa, e aí eu ir buscar Deus por aquilo que estava acontecendo, e eu perceber, irmãos, que eu precisava mudar a minha mente, que eu precisava mudar as minhas atitudes, que eu precisava crescer, amadurecer. Então Deus permite o caos, às vezes Jesus vem trazer o caos, para que a gente mude a nossa mente. Às vezes Ele vem trazer o caos para que a gente permita o Senhor fechar alguma legalidade que a gente está dando para o inferno. Mostrar alguma coisa que a gente não está enxergando. Eu confesso para os irmãos que sempre foi um texto da palavra de Deus que me deixou muito assim encafifada. Eu sempre fiquei, Senhor, por quê, né? Eu não consegui entender. Para que colocar os demônios nos porcos? Por que não só expulsar os demônios, né? Eu sempre me perguntei muito, assim... Uma coisa que me deixava assim, por que será? Por que será? Tem coisas que nem tudo a gente entende, né, irmãos? E tem coisas que Deus revela e tem coisas que não. Eu escutei uma pregação da pastora Tânia Tereza falando a respeito desse episódio, e ela trabalha muito com libertação, na área de libertação, né? E ela fala sobre legalidade, né? Que os porcos eram considerados impuros. Para o povo judeu, né, era um animal impuro. E às vezes, quando a gente quebra uma lei do Senhor, quando a gente quebra um princípio da palavra de Deus, a gente dá legalidade para que os demônios atuem na nossa vida. Isso é muito sério, irmãos. Quando a gente não está dentro da palavra, a gente está quebrando uma lei, algo que está aqui na palavra de Deus, a gente dá legalidade para o inimigo trabalhar na nossa vida. Alguma coisa a gente tem alguma área, de repente eu sou casada, vou dar um exemplo, eu sou casada com o Maurício, mas tem alguma coisa que eu escondo dele. Eu minto para ele a respeito de alguma coisa que eu compro, a respeito de alguma coisa. Eu estou dando uma legalidade, irmãos, para que o inimigo, é uma brecha, isso também é chamado de brecha, para que o inimigo entre e trabalhe e mine lá dentro do meu casamento. Aqui na minha vida espiritual, porque eu tô com essa mentira, eu tô com esse pecado, eu tô com essa coisinha guardada. E às vezes Deus vem, traz o caos para me mostrar, para abrir os meus olhos espirituais, para mostrar, olha, tem uma brecha aí. Vai fechar essa brecha, vai te consertar, vai confessar o teu pecado. Vai priorizar fazer o que é certo, e legalidade é uma coisa muito séria. Então, assim, eu gostei da explicação dela, irmãos. Eu gostei. Talvez na glória o Senhor vai ter uma explicação, né? Muito para mim, para me dar ou não, né? Porque Ele não precisa me explicar nada, mas eu achei muito importante isso. Às vezes Deus traz o caos para a gente fechar uma brecha, para a gente se enxergar. Porque a gente não para, né, irmãos? A gente não para, a gente quer conquistar, a gente quer alcançar, a gente quer o amanhã, e a gente não para se enxergar. E às vezes Deus nos para que a gente faça um olhar para dentro e veja quem a gente é. Isso aconteceu muito, irmãos, quando eu fui mãe, há alguns anos atrás. Com a maternidade veio o caos, né? Porque Deus sabe onde Ele precisa trabalhar na nossa vida. Talvez na sua foi diferente. Talvez o caos vai vir de outra maneira, porque é outra área que o Senhor tem que se trabalhar na sua vida. E eu creio, irmão, que você ainda tem que ser trabalhado pelo Senhor, porque eu também.
Porque quando a gente termina uma coisa de ser trabalhado, daqui a pouco a gente pensa, não, agora eu devo estar muito bom, né? Mas não tá, daí daqui a pouco vem outra. E assim a gente vai, né, clareando até se tornar dia perfeito na presença do Senhor. Se não fosse assim, o Senhor já levava a gente. Então, é assim, sendo trabalhado todo dia pelo Senhor. E a parte, irmãos, que me deixa mais chocada nessa palavra, está lá no versículo 33, que diz assim: os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e contaram a todos o que havia ocorrido com os homens possuídos por demônios. Os habitantes da cidade saíram ao encontro de Jesus e suplicaram que ele fosse embora da região. Agora veja, irmãos, aqueles que testemunharam o poder do Filho de Deus para libertar um endemoniado que ninguém conseguia dar jeito, ou dois. Eles temeram que o seu mundinho fosse perturbado por ele. Eles temeram que o Senhor viesse e tirasse as coisas do lugar, mudasse as coisas, mudasse o sistema. Você está disposto a deixar Jesus mudar o teu mundinho, irmãos? Quem sabe mudar a maneira com que você faz as coisas e fez sempre. Mas eu sempre fui desse jeito, eu sempre andei desse jeito. Irmãos, nós precisamos estar dispostos a deixar o Senhor trabalhar, a deixar o Senhor fazer novas todas as coisas, a tirar as coisas de lugar, a destronar aquelas coisas que a gente tem certeza. Não, eu tenho certeza, eu estou certa disso, eu sempre fiz assim, eu cresci assim, eu nasci assim, eu sempre vi as coisas desse jeito. Irmãos, será que Jesus não quer fazer nova todas as coisas? Será que o Senhor não tem algo novo para fazer nas nossas vidas? E às vezes nós somos religiosos. Eu não vou dizer nem quem está lá fora, porque essa palavra é para quem está aqui dentro, irmãos. Deus quer fazer novas todas as coisas. Deus quer trazer vinho novo, um tempo novo, coisas novas, porque esse é o nosso Deus. E Ele não está dentro de uma forma. Sabe o que eu vejo, irmãos? Muitas pessoas acham que Jesus tem que seguir um protocolo. E a gente não é esse Jesus que a gente encontra na Bíblia. Ele não é um Jesus que seguia protocolos. Claro, tudo com ordem, decência. Mas o nosso Deus, Ele não seguia protocolos. Tanto é que Ele foi rejeitado. Chegou lá e curou num sábado. Meu Deus, ficaram tudo revoltados, porque esse não era o protocolo. Não podia curar num sábado. Meu Deus do céu, agora ninguém via que o homem estava encurvado, andava assim e depois ficou assim. Irmãos, a gente tem que cuidar para não se tornar religioso dentro da igreja. Você está disposto a deixar Jesus fazer coisas novas? Eu tenho dito, Senhor, eu quero mergulhar mais fundo na Tua presença. Eu quero mergulhar mais fundo, eu quero mais daquilo que o Senhor tem para mim. Às vezes eu vejo pessoas assim ousadas, usadas e Senhor, eu digo, Senhor, eu quero mais, o Senhor tem mais. Se o Senhor faz lá, por que Ele não pode fazer aqui? É o mesmo Deus. Irmãos, nós precisamos desejar. Eu tenho orado para que o Senhor desperte sede e fome sobre as nossas vidas, para que nós venhamos buscar mais de Deus, porque o nosso Deus não tem limites. Ele é infinito, sabe? Se você chegou até aqui com o Senhor, não pare, não ache assim, ai, tá bom, né? Tá bom, irmão, isso é andar para trás. Nosso Deus tem mais. O nosso Deus tem mais, está nos chamando para mergulhar mais fundo. Ele está nos chamando, irmão, Ele está me chamando. Ele está me chamando e eu tenho dito, Senhor, eu quero ser cooperadora daquilo que o Senhor está fazendo. Irmãos, há alguns dias atrás, o Senhor, há algum tempo Ele já vem me falando. Já vem me dizendo assim, a gente sabe que é o Senhor falando, a gente às vezes não é muita importância, que eu precisava jejuar um período maior. Que eu nunca tinha jejuado mais de um dia. Nunca. E aí já era muito difícil, irmão. Ficar até meio-dia sem comer, ou até de tarde, já era muito difícil. Mas o Senhor estava falando.
E aí Senhor, eu sei que eu tenho que fazer, eu pensava, eu tenho que fazer. Um jejum mais prolongado, de mais de um dia e tal. E aí o Senhor falando. E aí começou a me dar aquilo assim, meu Deus, será que eu preciso do quê para obedecer? Será que eu preciso que o Senhor traga o caos? Será que eu preciso que o Senhor traga uma enfermidade? Será que eu preciso que o Senhor traga uma doença? Para dizer, não, Senhor, eu vou te buscar mais. Será que é isso que a gente precisa, irmãos? Aí eu tenho orado, Senhor, eu quero ser cooperadora daquilo que o Senhor está fazendo. Eu quero cooperar, eu não quero ser aquela assim, toda vida o Senhor tem que mandar alguma coisa para daí obedecer, irmãos. Não, nós não podemos ser assim, nós precisamos desejar. Ouviu, obedeceu, e irmãos, a gente só colhe os frutos de bênção quando a gente ouve e obedece. Sabe, irmãos, é igual um filho. É tão bom falar para um filho, faz. Não faz. Não faz. Se tu não fizer, eu vou ter que fazer isso. Você não faz isso na sua casa, na minha eu faço isso. Se você não fizer, eu vou te colocar de castigo, você não vai assistir o seu desenho lá de noite. Aí faz. Meu Deus, era tão bom se fizesse da primeira vez que falasse, e assim somos nós, Ele é nosso Pai. Ele fala e a gente... É difícil, né? Jejuar é tão difícil. É difícil, irmãos. Mas os frutos que a gente colhe da obediência não tem preço. Não tem preço obedecer. É muito bom, é maravilhoso. Então que Deus não precise instaurar o caos para que a gente retire os porcos do lugar. Para que a gente faça aquilo que precisa ser feito. Sabe, irmãos? Que Deus não precise, que o Senhor venha. E não, Senhor, que a gente possa estar aberto. Jesus está aqui, ó. Vou tirar os porcos que não te agradam. Vou fazer aquilo que precisa ser feito. Jesus, o que tu queres mais? Fala comigo. O que tu queres que eu faça mais? Porque eu quero, Jesus. E aí o Senhor só derramar e a gente ser cheio e poder desfrutar, irmãos. Desfrutar da plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. As bênçãos já estão decretadas nas regiões celestiais para a nossa vida. E às vezes a gente perde de desfrutar. Desfrutar, a gente foi chamado, a gente foi criado para desfrutar da presença de Deus. Desfrutar do lugar que nós ocupamos como filhos de Deus. Sabe? E às vezes a gente não desfruta por quê? Porque a gente fica amarrado com coisinha. Enrolado com coisinha que está fazendo que não devia. Em vez de tomar uma decisão. Então, irmãos, se você quer viver o novo de Deus, não fuja do processo. Facilite o processo. Ouça a voz do Espírito Santo e obedeça. Olha só, irmãos. Coloca para mim ali Romanos 8, 32. Romanos 8, 32. Durante a palavra, o Senhor me deu esse versículo. Se Ele não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? A gente sempre usa esse versículo para pensar assim, não, Ele não poupou o seu próprio Filho, eu sou o querido dEle e Ele vai me dar todas as coisas. Não é? Às vezes, meu Deus, Ele não poupou o próprio Filho, então eu sou, né, fez tudo por mim, Ele entregou o próprio Filho por mim e Ele fez mesmo. Mas, irmão, pense nesse versículo assim, se Ele não poupou o seu próprio Filho para cumprir o propósito de salvação nas nossas vidas, será que Ele vai nos poupar? Se você está fugindo do Senhor, se você está fugindo do que Ele está te chamando, será que Ele vai fazer assim? Talvez Ele vai ter que trazer o caos, irmãos, para te chamar para mais perto. Ele não poupou o próprio Filho para cumprir o propósito de salvação que Ele tinha. Será que Ele vai poupar nós? Porque às vezes a gente pensa que Deus quer ver a gente feliz. Não, Deus quer ver a gente livre. Deus quer ver a gente salvo. A nossa vida não é só aqui. Embora Ele prometeu que a gente poderia viver o céu já aqui. Viver o reino de Deus já aqui. A gente pode isso. Mas o propósito é a eternidade, irmãos. A gente vai viver aqui 70, 80 anos, quando muito bem. Mas a gente tem uma eternidade
para viver com Deus. Então, irmãos, aquele que não poupou o seu próprio filho para cumprir o propósito, mas entregou ele à morte, ele está te chamando. Então, facilita o processo, irmãos. Ouça o Espírito Santo, obedeça. Obedeça à vontade de Deus e entenda. Essa palavra é sobre seguir Jesus. Eu estava preparando ela e aí eu li a partir do versículo 23. E aí, quando a gente volta lá para o versículo 18, do mesmo Mateus, o versículo 18 em cima, na minha Bíblia, tem um título, que eu vi só depois, que diz assim, ó, o preço de seguir a Jesus. E essa palavra é sobre seguir a Jesus. Então, seguir a Jesus é sim ter calmaria. Sim, com certeza. É no meio da adversidade ter a calmaria. Mas também seguir a Jesus é enfrentar o caos, se for preciso, para que Ele venha nos libertar. Para que Ele venha libertar toda uma região. Para que Ele venha libertar uma família, como aconteceu na vida desse homem aqui. Então, o caos foi instaurado e eles não aceitaram. Eles não aceitaram o seu mundo ser perturbado para que houvesse a libertação, para que houvesse cura, para que houvesse transformação de vidas, para que as coisas saíssem do lugar. E aqui no versículo 18 diz assim, ó, quando Jesus viu uma grande multidão ao seu redor, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Então, um dos mestres da lei lhe disse, mestre, eu o seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu, as raposas têm tocas onde morar e as aves têm ninho, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Que quer dizer assim, ó, às vezes, você quer me seguir? Você está dizendo que você quer estar comigo, você quer me seguir? Às vezes, seguir Jesus é abrir mão de coisas lícitas. É renunciar a coisas que não são ruins, mas que você precisa renunciar, que Ele está te pedindo. Outro discípulo disse, eles eram discípulos de Jesus, irmãos. Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu, siga-me agora. Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Seguir Jesus é agora. Jesus tem uma urgência e Jesus nos chamou para renúncia, irmãos. Sepultar o pai era lícito, era até um mandamento, era muito sério isso para os judeus, que fazia parte, né, de honrar o pai e mãe, estava nos 10 mandamentos. Só que o primeiro mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas. Então, seguir Jesus, irmãos, é agora. É agora. E pede renúncia. Então, o Senhor está te convidando nessa noite para segui-lo. Para segui-lo. Para seguir Jesus. E, irmãos, que seja da maneira fácil. Que seja abrindo o coração. Que seja ouvindo o Espírito Santo. Então, no dia da adversidade, você chegou aqui, talvez esperando só a calmaria. Só a resolução de todos os seus problemas. Mas quando o Senhor Jesus trouxer coisas à tona na tua vida, não fuja. Não fuja, se achegue a Ele, Ele tem a solução para tudo. Ele faz a ferida mais cura, né? Irmãos, tem coisas que Deus precisa tratar na nossa vida. E para isso, a gente precisa sofrer um desconforto, senão a gente fica naquele lugar de comodismo. A gente fica nesse lugar de tá bom assim, tá tudo bem. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Que o Espírito Santo possa trabalhar essa palavra, continuar trabalhando no teu coração. Que você possa se sentir impactado por esse Jesus. E que você possa olhar para Ele, irmãos, de uma maneira diferente. De uma maneira diferente. Quando vier a adversidade, pergunte, Senhor, o que eu preciso aprender? O que eu preciso mudar? Aonde eu preciso crescer? Porque o Senhor está nos chamando para crescer, irmãos. Para acessar lugares aonde nós nunca acessamos nele. Para chegar mais perto, um lugar de intimidade.
Eu não sei aonde você está no Senhor, mas eu posso te dizer, tem mais para acessar nele. Tem lugares mais fundos para chegar na presença dele. Então vamos ser facilitadores. Eu quero te convidar a se colocar de pé agora, irmãos. Nós vamos cantar um louvor. Fecha os teus olhos. Adore ao Senhor e enxergue esse Jesus que às vezes vem com violência na sua vida, na minha vida, mas é porque nós precisamos ser transformados, ser curados, ser sarados por Ele. Fecha os teus olhos. Oh, Espírito Santo de Deus. Jesus. Oh, Jesus, aleluia. Santo teu nome, Jesus. Jesus. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Agita as águas paradas. Pede para Ele, agita as águas paradas, da Senhor. minha alma. Me leva com o teu rio que traz vida. Não tenho as palavras certas a dizer pra provocar te a querer-me mais do que já me queres. Diga para Ele. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. E então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, o teu amor. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente. Violentamente me persegues, me abraças, me envolves com quem tu és. O teu amor. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente me persegues, me abraça, me envolve com quem tu. Então vem! Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, então vem. Como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Irmão, talvez
encontra nessa noite numa situação que você está sendo afligido por alguém que talvez está te perseguindo em algum lugar, por alguém que tem tornado a tua vida mais difícil, ou por uma situação, seja ela financeira, seja uma enfermidade que talvez você já fez de tudo, já orou, já buscou e isso não tem uma solução. Então eu quero te convidar a orar agora e fechar os teus olhos. E nós vamos convidar o Espírito Santo para trazer luz sobre essa situação. Para ver, irmãos, se não é algo que você precisa entender, se não é algo que você precisa aprender com isso que está acontecendo. Porque, irmãos, eu tenho experiência de já ter acontecido isso com a minha vida. De situações difíceis, de ser afligido por algum motivo, por alguém ou por alguma situação. E aí o que eu fiz? Eu me joguei nos pés do Senhor. E quando eu me joguei nos pés do Senhor, eu pude enxergar a mim mesma. A mim mesma. Era Jesus me chamando para me enxergar a mim mesma e ver onde eu precisava crescer, e ver o que eu precisava mudar, e ver o que eu precisava aprender. Então, irmãos, eu quero te convidar nessa noite a pedir para o Espírito Santo um olhar espiritual sobre a situação. Porque às vezes a gente não entende, irmãos, que existe um mundo espiritual. Aqui a gente via que existiam demônios que agiam numa região, que agiam numa situação, numa região, num lugar. E a gente sabe que a nossa luta não é só contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então eu quero te convidar, irmãos, a pedir para o Espírito Santo: traz a luz, Espírito Santo. Traz a luz, me ensina, me mostra o que eu preciso aprender. Pare de lutar com as armas carnais. Pare de só lutar com as armas carnais. Pare de achar que você está lutando contra pessoas. Porque a palavra diz ao contrário, não é isso que a palavra nos mostra. Existe um mundo espiritual que é real e que nós vamos vencer quando nós mergulharmos na fonte do poder que é Jesus. Enquanto nós lutarmos com as nossas forças, Deus não opera, irmão. Nós precisamos mergulhar nele. Então fecha os teus olhos, vamos orar. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, através da palavra que foi pregada, Senhor, com aquilo que o Senhor nos mostrou nessa noite, que há coisas difíceis que se levantam contra a nossa vida, seja pessoas, seja situações, que a gente nem mesmo entende, Senhor, porque a gente não merece muitas vezes, acha que não merece, Senhor. A gente não entende o porquê desse levante do Senhor. E eu quero te pedir que o teu Espírito Santo traga a luz, Senhor. Ilumina a mente dos teus filhos, fala com eles. Mostra a situação, Senhor, para que eles possam enxergar, Pai, aquilo que o Senhor está querendo mostrar. Senhor, mostra-nos além do mundo físico, mas mostra-nos o espiritual, para que nós possamos compreender, Senhor, as armas necessárias para lutar as nossas guerras, Senhor. Senhor, o Senhor não nos chamou para andar sozinhos. Nós temos o Espírito Santo, nós temos Jesus, nós temos o Senhor, nós temos um Deus que é o nosso Pai e que cuida de nós. Mas muitas vezes nós não estamos enxergando, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais. Senhor, nós queremos declarar agora: toda cegueira espiritual caia por terra agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que impede os teus filhos de crescer, Senhor, de amadurecer, de alcançar lugares mais profundos no Senhor, caia por terra agora em nome de Jesus. Espírito Santo, traz a luz. Espírito Santo, traz revelação. Espírito Santo, traz entendimento para a tua igreja. Nós queremos ser um povo que tem entendimento daquilo que o Senhor quer. Irmãos, aleluia, louve ao Senhor, irmãos. Quando nós lutamos com as nossas mãos, nós impedimos o Senhor. Nós fazemos aquilo que o diabo quer. Nós ofendemos, nós magoamos, nós somos ofendidos. Se lance aos pés do
para resolver os seus problemas. E você vai encontrar as respostas para aquilo que você quer. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Teu